Hare Krishna. Então eu vou dar um verso do capítulo 2, tá bom? Claro. Eu mencionei hoje na aula, quer dizer, na introdução que eu fiz para a cerimônia, então eu fiquei pensando nele. É capítulo 2, verso 14. Matras parshas tu kaunteya stoshna sukha dukkada agama paino nityas tamstitiksha swabharata. Matras parsha, percepção sensorial, tu, apenas kaunteya, ó filho de Kunti, Shita, inverno, Ushna, verão, Sukha, felicidade, Dukha, e dor, Daha, dando Agama, aparecendo Apaina, desaparecendo Anitya, não permanentes, Tan, todos eles Titikshaswa, apenas tente tolerar, Bharata, ó descendente da dinastia Bharata. A tradução é a seguinte: ó filho de Kunti, o aparecimento temporário de felicidade e da aflição e o seu desaparecimento no devido tempo são como o aparecimento e o desaparecimento das estações de inverno e verão. Elas surgem da percepção sensorial, ó descendente de Bharata, e precisa-se aprender a tolerá-los sem se perturbar. Significado dado por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Na adequada execução do dever, a pessoa tem que aprender a tolerar aparecimentos e desaparecimentos transitórios de felicidade e aflição. Conforme o preceito védico, deve-se tomar banho de madrugada, mesmo durante o mês de Magha, janeiro e fevereiro. Faz muito frio nessa época, porém, apesar disso, um homem que acata os princípios religiosos não hesita em tomar seu banho. Da mesma forma, uma mulher não hesita em trabalhar na cozinha nos meses de maio e junho, a parte mais quente da estação do verão. Todos devem executar seu dever, apesar das inconveniências climáticas. De modo semelhante, lutar é o princípio religioso dos kshatriyas, e, embora tenha que lutar com algum amigo ou parente, ele não deve afastar-se de seu dever prescrito. Convém seguir as regras e regulações prescritas nos princípios religiosos, para que se possa elevar à plataforma de conhecimento, porque somente pelo conhecimento e pela devoção é que alguém pode libertar-se das garras de Maya, ilusão. Os dois nomes diferentes dados a Arjuna são também significativos. Tratá-lo de Kaunteya significa aludir a seus fortes laços consanguíneos por parte de sua mãe. E chamá-lo de Bharata significa referir-se à sua grandeza por parte do pai. Ele tem uma descendência fantástica de ambos os lados. Uma descendência destas implica responsabilidade na execução dos deveres. Portanto, ele não pode evitar a luta. Hare Krishna. Então, aqui no Ashram Vrajabhumi, hoje, domingo, dia 19 de março, certo? Estamos aqui com tantos devotos e devotas antigos e queridos amigos e novas pessoas também, para um verso que é emblemático dentro do Bhagavad Gita, e ele está num capítulo que é o resumo de todo o conteúdo do livro. Então, esse capítulo 2, que resume todo o conteúdo, é apresentado de uma maneira muito interessante. Primeiro vem o capítulo 1, apresentando todo o cenário,
toda a grande confusão que ocorreu com a guerra, o encontro em Kurukshetra, e já as primeiras manifestações de dúvida de Arjuna, todos os problemas, as angústias que Arjuna estava passando e que ele consegue se expressar muito bem. Então, entra o capítulo 2, os 10 primeiros versos fazem uma revisão do capítulo 1, porque ele é o resumo de todo o conteúdo do livro, tem que voltar também para o número 1, para o capítulo número 1. Então, ele pega o capítulo número 1 e resume nos 10 primeiros versos. Com uma novidade. No verso 7, ele vai apresentar, Krishna vai apresentar a rendição de Arjuna a ele, Krishna, para que Arjuna o aceita, então, como mestre espiritual. Pede para ser aceito como um discípulo. E então, o capítulo termina no verso 10 e entra essa sessão que vai do 11 até o 20. E é nesta sessão que esse verso está. Tem uma coisa interessante, porque o nome dessa sessão é Jnana, filosofia, conhecimento transcendental. E este verso não apresenta o conhecimento transcendental de maneira conceitual. Ele apresenta o conceito de filosofia aplicado à prática. Então, isso é muito importante, porque esse é a parte do Bhagavad Gita onde os devotos e devotas mais memorizam versos. É aqui que está o Dehinosmi, né? E muitos outros. E esse verso também está. Esse é um verso muitíssimo conhecido. Se eu tivesse dito, agora repitam, cantem o verso vocês, alguns cantariam, porque é um verso que todo mundo gosta de memorizar. Mas é nessa sessão temática, Jnana, filosofia, que Krishna está se apresentando para Arjuna como o conhecedor do conhecimento que ele vai transmitir para Arjuna. Então, Krishna se põe na posição de mestre e Arjuna se pôs na posição de discípulo. Então, Krishna disse, então agora ele tem que escutar o conhecimento. E aí ele vai dar, então do 11 ao 20 é filosofia mesmo, é aí que vai falar da diferença do corpo e a alma, vai dizer que o corpo é temporário, vai dizer que o corpo passa, se transforma da infância, juventude à velhice, que a alma não morre. Tudo isso vai estar aqui. Mas no meio de toda essa filosofia conceitual, conceitos importantes da filosofia, aparece também esse verso que não é conceitual, que é uma aplicação prática. Então é filosofia aplicada. E isso é muito legal no Bhagavad Gita, porque quebra a filosofia que poderia ser seca, digamos assim. Poderia ser só conceitos filosóficos, pá. Mas não, tem pá, mas também tem o plá de Krishna. Ele vai então ali transmitir de maneira pessoal, personalizadamente. Como se disse, meu querido discípulo. O que ele faz para mostrar esse humor? Ele chama Arjuna de Kaunteya e de Bharata no mesmo verso. Assim, vem cá, meu filho, vem cá, querido. Sabe como os pais falam com os filhos? Vem cá, meu filho, vem cá, querido. E traz o filho para perto. Eu preciso dizer uma coisa para você. Então, Krishna quer manter a relação de amizade que ele tinha com Arjuna, Sakyarasa, relação plenamente desenvolvida, inteira. Era tão desenvolvida essa relação já, era tão madura essa relação de Sakyarasa entre Arjuna e Krishna, que quando Arjuna viu o exército e ficou apavorado por ver no exército inimigo parentes, mestres, amigos, ele pensou que Krishna rapidamente levaria a quadriga para fora. E sabe como Arjuna, como guerreiro, como ele conduzia a quadriga? Ele que conduzia a quadriga. Sabe que Krishna dava somente o posicionamento mas quem dirigia era Arjuna.
Era Arjuna que dizia para onde ir, se para a direita ou para a esquerda. Sabe como era que Krishna dizia para a direita, que Arjuna dizia para a direita ou para a esquerda? Baladeva sabe que outro dia eu falei sobre isso, você sabe? Chutando assim, tocando com o pé, assim, ó. Direita, esquerda. Eu nem tenho coordenação motora para bater com o pé esquerdo aqui. Se eu fosse jogador de futebol, ia ser um fracasso mesmo. Então, Krishna tocava-se nos ombros de Arjuna, porque ele está acima, né? A quadriga tem 2 andares, ele está no andar superior. E Arjuna está ali encaixado, e Krishna está ali encaixado, e ele está ali com seu arco e flecha, e Krishna está com as rédeas. Então, quando Arjuna disse, vamos sair fora, Krishna segurando as rédeas. Pode bater à vontade. Não saio daqui. Krishna estava assim, totalmente ali, controlando os cavalos para que ele não se movesse. E Arjuna começa a perceber que tem alguma coisa errada, porque eles eram tão amigos, eles se encontraram há pouco tempo dessa época. Eles se encontraram porque Krishna era vocês sabem, Krishna foi criado em Vrindavana até 12, 13 anos. Ele foi criado em Vrindavana. E Arjuna também estava no exílio. A mãe dele estava disfarçada, criando os 5 filhos no exílio, porque ela era perseguida pelo rei. Se ela assim não se disfarçasse, que ela era uma rainha, se ela não se disfarçasse, o rei Dhritarashtra ia saber onde ela estava, onde os filhos estavam, e ia matar todo mundo, como ele tentou várias vezes. Então ela deixou todas as roupas de rainha, toda a cultura de rainha que ela tinha, a finesse de uma rainha. Ela deixou aquilo tudo para parecer uma mulher comum, uma viúva comum com 5 filhos na floresta. Ela teve que passar por essa fase. Muito difícil a rainha Kunti. É muito difícil as austeridades feitas pela rainha Kunti. Muito difíceis. Muito. Mas ela tolerou tudo até os filhos crescerem. E ela criou os filhos como príncipes. Eles sabiam quem eles eram, mas não podiam contar para ninguém. Mas ela criou como príncipes. Então ela associava eles com grandes mestres de armas. Depois colocou eles numa escola, mesmo, para eles aprenderem com Dronacharya. Eles estudaram na mesma escola dos filhos de Dhritarashtra. Então, quando Krishna se encontrou com eles, Krishna já tinha saído de Vrindavana, já tinha ido para Mathura, já tinha derrotado Kamsa, reencontrado Devaki e Vasudeva, seus pais biológicos, já tinha reencontrado eles, já tinha dado um prazer imenso a Devaki e Vasudeva, já tinha ido para Dwarka, estabelecido o reino em Dwarka, e lá em Dwarka ele disse, eu estou muito cansado aqui como rei de Dwarka, eu quero descansar, eu vou viajar para Hastinapura. Vou a Hastinapura com uma parte do meu exército, que agora eu sou rei aqui, então eu vou com uma parte do meu exército para me proteger e tal, né? E vou visitar o tio Dhritarashtra e os filhos dele, quero conhecer todo mundo, também quero conhecer os filhos de minha tia Kunti, vou lá ver todo mundo. E foi! E quando ele chegou lá, que ele encontrou com os Pandavas, Arjuna bateu o olho em Krishna e, mesmo iludido por Yogamaya, que ele não podia reconhecer Krishna como a suprema personalidade de Deus. Mas quando ele bateu o olho, vibrou nele toda a relação de amor de amigo, de Sakyarasa. Então, instantaneamente, essa Sakyarasa veio aos níveis mais elevados. E eles fizeram uma amizade, que conversavam, falavam, deitavam na mesma cama. Arjuna vai dizer tudo isso depois, já no 18º capítulo, né? Desculpa aí, porque naquela época eu lhe chamei de Yadava. Yadava era descendente do rei Yadu, que era um rei considerado inferior. E Arjuna chama ele de Yadava. Ou seja, você é tipo como vocês chamam aqui os paraibanos, né? Paraíba, né? Eu venho da Paraíba, mas eu sou baiano, então quando eu passo pelo Rio, eu escuto
críticas dos paraibanos quando eu vou para São Paulo, crítica dos baianos. Fico sem saber o que fazer. Meu prestígio totalmente, assim, ferido, né? Brincadeira, gente. Mas Arjuna e Krishna desenvolvem essa relação de sakyarasa e ficam tão unidos que, em todas as circunstâncias, Arjuna olhava para Krishna, Krishna sabia, ele era Deus, né? Mas em termos de amizade, ele sabia o que Arjuna queria. E o contrário também. Quando Krishna olhava para Arjuna, tipo assim, fazendo algum sinal disfarçado, Arjuna já sabia o que era. Mas na batalha de Kurukshetra, quando Arjuna disse a Krishna, eu não fico aqui, vamos embora daqui, eu não fico aqui, prefiro morrer, prefiro ir para a floresta, mas não quero ficar aqui. Krishna não se moveu. Aí ele não tinha outra saída a não ser aceitar Krishna como mestre. Foi o que ele fez, então chega nessa parte aqui. Então, Krishna vem dando instruções desde o verso 11. Olhem só os versos, vamos ver, do 11 ao 14. A Suprema Personalidade de Deus disse: ao falar palavras cultas, você está lamentando pelo que não é digno de pesar. Sábios são aqueles que não se lamentam nem pelos vivos nem pelos mortos. Nunca houve um tempo em que eu não existisse, nem você, nem todos esses reis. E no futuro, nenhum de nós deixará de existir. Aqui já é a filosofia que trata de Sat, a eternidade. Assim como a alma encarnada passa seguidamente neste corpo da infância, a juventude e a velhice, similarmente a alma passa para um outro corpo após a morte. Uma pessoa sóbria não se confunde com tal mudança. E aí vai dizer, o aparecimento temporário de felicidade da aflição e seu desaparecimento, que é esse verso. No devido tempo, são como o aparecimento e o desaparecimento das estações de inverno e verão. Eles surgem da percepção sensorial ao descendente de Bharata e precisa-se aprender a tolerá-los sem se perturbar. Aí ele vai continuar falando um pouco sobre o controle da mente, não se perturbar, já no verso 15. E depois vai entrar de novo na natureza da alma mesmo, e vai falar até o 20, são esses versos tão importantes assim. Mas aqui ele está enfatizando a virtude de Titiksha, que é tolerância. Essa tolerância não é passividade, não. Imagine, Krishna está falando com Arjuna sobre tolerância pessoal, mas está dizendo, você tem que cumprir o seu dever. Ele está falando, olhem como não é passividade, porque ele está dizendo, você deve aprender a tolerar a felicidade ou a aflição. Agora você está muito aflito. Você vai ter que tolerar isso, felicidade e aflição, da mesma forma que qualquer pessoa tolera o inverno e o verão. Então está falando de algo interno dele. E a pessoa deve fazer isso, sem se tolerar tudo isso, sem se perturbar, sem perder o foco, que se fala muito hoje em dia, né? Hoje é fácil perder o foco por causa da divergência e da multivariedade de estímulos visuais, auditivos, sensoriais de todo tipo, né? Com conceitos morais e éticos que favorecem o desfrute dos sentidos. Então, imaginem como hoje é difícil. E por isso, os coaches estão sempre falando de tem que manter o foco, tem que manter o foco. Qual é o seu objetivo? Escreva no espelho do banheiro lá o objetivo principal. Aí o camarada acorda de manhã com raiva porque vai trabalhar e quando abre o olho aí lembra do coach, aí vê lá escrito foco, foco. Meu objetivo é conquistar R$1 milhão dentro de 2 anos. Aí ele, vou trabalhar, e toma banho, vai lá, começa a cantarolar e vai, para não perder o foco. Os coaches estão ensinando isso, a psicologia também com outra metodologia, mas também está dizendo, olha, é preciso ficar focado, porque senão o tempo passa muito rápido e você pode perder oportunidades. A psicologia vai um pouquinho diferente, os coaches são mais tipo treinadores mesmo.
mas a psicologia vai mais para o lado da conscientização, da ciência mesmo. Mas aqui Krishna está fazendo o mesmo. Tem que manter o foco. Ele vai chegar a falar sobre isso também, de Vyavasayatmika Buddhi, inteligência focada, Vyavasayatmika. Então essa inteligência Buddhi, Vyavasayatmika, Krishna vai falar 2 vezes esse termo no Bhagavad Gita, para dizer a Arjuna, mantenha o foco. E é tudo aqui, nesses versos. Então, olhem só, essa posição de Krishna aqui, e ao chamar Arjuna de Kaunteya, meu primo, filho de minha tia, Kunti, você lembra, ela é poderosa. Você viu o que ela fez? Você lembra do que sua mãe fez? Isso, Krishna não fala com essas palavras, porque ele falou todo o Bhagavad Gita em 45 minutos, para não atrasar o início da guerra. E eles já tinham passado, a essa altura aqui, eles tinham passado o maior susto, porque quando o exército parou, que Arjuna ainda não estava assim atingido com essa lamúria dele, e o Yudhishthira largou o arco, a flecha, saiu da quadriga, tirou o resto das armas que ele tinha pendurado, sem falar nada com ninguém, e começa a caminhar na direção do outro exército. Então, eu tô peraí, mano, onde é que você vai? Que isso aí, man? Qualquer coisa, tá? Volta. E ele saiu. Krishna disse, calma, ele só vai pedir permissão para vencer a batalha. Aí eles ficaram assim, né? Será que é isso mesmo? Porque Krishna era um amigo, né? Krishna não era a suprema personalidade de Deus para eles conscientemente. Então, quando Krishna disse, calma aí, ele vai lá só para isso. Então, eles ficaram muito apavorados. Aí Arjuna vê, ele vai lá, e quando volta, aí Arjuna vê aquilo. Aí diz, agora, quem não quer lutar sou eu. Quem vai largar o arco e a flecha aqui agora sou eu. Eu não vou lutar. Bom, então, toda essa confusão, né? Krishna chama ele de Kaunteya, o filho de Kunti, para lembrar a mãe poderosa que fez tanta austeridade, que criou 5 filhos sem marido e que não era respeitada, ela andava pelas vilas, pouca gente conhecia. Depois ela começou a descobrir que tinham pessoas que eram bondosas, que eram amigos do marido falecido, então ela podia contar com aqueles sábios, aí começou a ficar mais próxima deles, eles guardavam segredo, aí começaram a tratar ela como rainha, né? E davam presentes, ajudaram a alimentar as crianças, tudo que qualquer viúva precisa, né? Sem pensão alimentícia, sem nada, sem pensão, sem nada, nenhum seguro social, imagine. Então, ela precisava mesmo de apoio e ela obteve apoio desses sábios. Bom, então, Arjuna precisava ouvir sobre isso. E ele é chamado de Bharata, ou do grande rei Bharata, que é um antecedente, né? um antepassado, obrigado, que é um antepassado da família, comum dos dois lados. Então, mesmo Dhritarashtra é chamado de Bharata. E agora Arjuna está sendo chamado por Krishna de Bharata para dizer, olha só, você está afrouxando aí, mas sua mãe era poderosa, seu pai é um descendente de Bharata, você é um descendente de Bharata. Bharata foi um rei super poderoso. Como é que você não vai querer lutar agora? Não, você tem que cumprir o seu dever. Você lembra das instruções que você estudou no Niti Shastra, que ensinava a cuidar das leis, a seguir as leis, seguir os deveres prescritos? Os kshatras têm seus próprios códigos de morais. Você estudou isso e agora você vai esquecer tudo isso? Como é que você vai se submeter a essa posição sendo um descendente de Bharata? Então, Krishna está utilizando aqui do recurso da autoestima, em termos de psicologia, né, para dizer para ele, você não tem razão para não lutar. E está estimulando a autoestima dele, que geralmente os amigos fazem isso, os pais fazem isso, os adultos fazem isso com os meninos. Ainda bem que hoje não tem mais professora que chama o menino de burro, né? Antigamente tinha muito disso, né? Mas hoje não tem mais.
Se ela disser isso, ela vai perder até o conselho o registro no direito de ensinar, né? Vai até perder o direito de ensinar se ela falar isso com a criança hoje. Mesmo porque o próprio menino vai reagir na sala, né? Não é mais como antigamente. Bom, de qualquer forma, Krishna está usando assim e dando um conceito do yoga, um conceito de tolerância. Não é passividade, não é se acomodar com as injustiças do mundo, com o próprio karma, como às vezes pessoas menos experientes com a filosofia Vaishnava podem pensar que os devotos são. Os devotos são todos acomodados, vivem falando do karma, é meu karma, eu tenho que sofrer mesmo. Porque eles são passivos. Nós não somos assim. Nós somos ativos, inteiramente ativos, nós fazemos parte de uma ideologia social fantástica, que é distribuir os santos nomes em toda cidade e vila. Imagine. Agora estamos viajando aí, já viajamos 5.000 quilômetros, Bala e eu. Em menos de 2 meses, nós já viajamos 5.000 quilômetros. E foi bem bacana, a gente encontrou muita gente legal por aí. E a gente pregou, deu o livro Buscador, né? A história de um buscador saindo, distribuindo livros aí por todo lado. Bhagavad Gita também, demos de presente para algumas pessoas do yoga, professores de yoga que nos receberam. Fizemos muitas palestras, Kirtan, tudo isso. Então, foi muito legal. Mas essa é a nossa ideologia, Sankirtana Jagya. Nós não temos outras ideologias, nem nos permitimos nos contagiar ou nos contaminar com ideologias mundanas relacionadas com a identificação corporal, a identificação do ego falso. Não, nós entendemos, e cada um na sua, né? Nós entendemos os propósitos de diferentes ideologias, compartilhamos o comportamento social adequado quando é necessário, mas não vamos entrar no ativismo de ideologias mundanas que só atrasam o nosso processo de desenvolvimento espiritual. E quando pensamos assim, seguindo aqui a mesma linha de Krishna, vamos pensar, eu sou um Prabhupada Nuga, eu sou um seguidor de Prabhupada, eu sou um Rupa Nuga, seguidor de Rupa Goswami. Como aqui Krishna diz, Kaunteya e Bharata, a gente tem que falar entre nós, assim, até na frente do espelho, como o coach manda fazer, na frente do espelho, eu sou um Prabhupada Nuga, eu sou um Rupa Nuga, para criar bem força assim, é isso aí, estou pronto agora para começar o dia. É assim, a gente tem que ter isso dentro da nossa mentalidade, para não você é um alienado, não entende nada de política, não faz nada, o que vocês fazem para a sociedade? Dão um pratinho de comidinha aí, às vezes eles nos acusam disso de maneira injusta e vil, de maneira injusta e maldosa, malvada. Eles querem nos tirar a nossa determinação resoluta de fazer serviço devocional, mas não vão conseguir. Bom, é isso aí. Aqui o Bhagavad Gita, nesse ponto, nos leva a reflexões como essas que eu trouxe aqui no final de semana, depois de retiro, depois de viagem da nossa parte, muita pregação por aí, conhecer muita gente nova. Essa é a reflexão para a gente encerrar a noite com entusiasmo. Tá bem? Obrigado. Se tiverem perguntas ou comentários, está sendo transmitido? Sim, sim. Ao pessoal de casa aí, Harilol. Eu queria falar sobre a questão da tolerância com a felicidade, com a aflição. Porque a felicidade é algo que a gente está acostumado a querer sentir. E lidar com as nossas aflições é um caminho mais difícil. Ambos estão, como aqui, estão na mesma situação. Como o Krishna diz, percepção sensorial. A gente percebe o frio pela temperatura na pele, a gente percebe o calor pela temperatura na pele, e a gente também percebe a aflição pela dor que a gente sente
e a gente percebe a alegria pelo prazer que a gente sente. E às vezes a gente fica tão alegre que até fica ridículo socialmente. É muito comum quando o adolescente se apaixona, a mãe dizer, coitado do meu filho, olha só o estado, que vergonha que esse meu filho está aí. Mas acha bonitinho também, a mãe também acha. E a menina deslumbrada, apaixonada, cheia de felicidade, né? Então, eu dei o exemplo mais forte, digamos assim, para mostrar como a felicidade nos leva ao júbilo. É um desequilíbrio também. Porque na primeira briga, um mergulho assim, a mãe diz, mas o que é isso? Por que isso? Né? Nós passamos por tudo isso. Né? Então, esse júbilo e a tristeza da aflição devem ser encarados, a felicidade, devem ser encarados como percepção dos sentidos, de acordo com Krishna. E a pessoa deve lidar bem com tudo isso, sem se perturbar, sem deixar de cumprir o dever. Né? Então, o menino tem que ir para a escola, a menina tem que estudar, passar na prova, não perder o ano e se preparar para encarar a vida, falando de quem está namorando e feliz da vida desse jeito. Né? Não vai agora só porque está namorando, fica agora entregue a isso aí, porque isso pode não dar um bom resultado e pode marcar o resto da sua vida. Pode marcar o resto da sua vida com uma situação que não se pode mais voltar atrás. Então, fique esperto e vai para a escola, estuda e passa e vai namorando. Vai fazendo e vai namorando. Vai estudando e vai namorando. É isso que os pais dizem, né? O psicólogo também diz, quando a mãe puxa pela orelha e leva até o psicólogo, tá aqui, ó. Não sai do telefone, não sai da internet só falando com a namorada. Entra, se mete dentro da casa dela, chega em casa meia-noite, não quer mais estudar, teve nota baixa, aí a psicóloga vai dizer, namore, mas estude. Né? É o que Krishna está dizendo aqui, tolere a aflição. E às vezes isso eu estou falando de coisas simples, assim, exemplos que nós já passamos dessa fase, a grande maioria aqui dentro já passou dessa fase de paixão de adolescência, mas existem aflições pesadas dentro desse mundo, muito graves, decepções, não só no sentido amoroso, mas decepções em toda a natureza, profissional e tudo mais. E a gente precisa, de qualquer forma, aprender a tolerar isso sem deixar o cumprimento do dever. Temos deveres a cumprir, devemos seguir os nossos deveres. Devemos cumprir os nossos deveres. Essa é a ideia aqui. Vai doer, mas vai passar também. Tá? Inverno e verão. Tá chegando o inverno aqui, né? Tá chegando. Mestre, e no caso, cumprir com nossos deveres e tolerar, mas como é esse sentimento, essa sensação, essa conduta ao cumprir com os deveres? Porque muitas vezes, quando a gente fala de desafios extremos, que as pessoas estão diretamente nos atacando, né, com palavras ofensivas, ou quando nós precisamos mediar conflitos, e no caso, a tolerância, né, seria cumprir com o dever, mas e a postura interna? Como que até que em um ponto extravasar um sentimento de raiva ou algo semelhante dentro dessa conduta é aceitável para o Vaishnava? Como que é isso? É uma boa pergunta, né? Eu tenho que fazer agora aqui uma confissão pública. Uma vez eu fiquei tão irado, que eu dei um pontapé na parede. Eu já era devoto do sannyasi. Dei um pontapé na parede, só que depois eu fiquei com um grave problema. Todo mundo perguntava o que aconteceu com o pé. E eu não podia dizer, né? E se era na frente, no templo mesmo, alguém chegava assim na hora do que tá com o pé doente? Eu só fazia assim, para cortar a conversa, né? Porque se perguntasse o que era, como eu ia mentir na frente da deidade agora, não, foi que eu caí ali, torci o pé descendo a escada e não tinha sido, foi sozinho dentro de um quarto, e agora, pá! E aí o pé, não quebrou não, mas ficou alguns dias assim. Não estou recomendando que faça isso, eu entendia
a profundidade da sua pergunta. Não estou fazendo que ela seja menos profunda do que ela é, tá? Só quero lhe dizer que nós somos humanos e muitas vezes nós estamos humanos. Então, muitas vezes nós reagimos com os recursos humanos que temos. Mas Krishna está nos dando instruções para que nós, na posição atual de seres humanos, possamos controlar a nossa natureza humana de acordo com os modos que ele vai falar mais adiante, e que assim a gente possa superar as aflições com um bom grau de tolerância. Isso não significa aceitar injustiças. Podemos chamar a pessoa e dizer, vamos conversar sobre isso aqui, porque aqui chegamos ao limite e agora a gente precisa conversar. Agora a gente precisa de uma terceira pessoa, porque o seu comportamento está ameaçando tal situação. Então agora a gente precisa conversar, vamos chamar uma terceira pessoa, uma autoridade, um amigo comum, ou seja lá o que for. Agora a gente precisa resolver isso. Não estou dizendo que tolerância significa que uma pessoa vem, ofende, diz o que for na cara da gente, a gente simplesmente baixa a cabeça. Não é exatamente assim, não. A gente pode depois chamar a pessoa e dizer, vamos conversar sobre o que você me chamou? Você acha que realmente eu sou desse jeito que você me xingou? Você acha que eu sou realmente assim? E aí começar um tipo de diálogo que possa esclarecer e que a gente não fique guardando isso dentro da gente. A gente vai extravasar. A gente não vai extravasar chutando a parede, que eu digo para você, foi uma vez só e nunca mais eu fiz nem farei. Porque doeu muito e toda vez que as pessoas perguntavam, aumentava a dor, né? E eu só pensava, quando eu vou me livrar disso, meu Deus? Então, não vale a pena extravasar, porque essa extravasação, essa maneira de extravasar, essa conduta de extravasar, vai trazer para você o que Krishna vai explicar mais adiante. Ele vai dizer que da contemplação surge o apego, do apego surge o desejo, do desejo surge a ira, né? Da luxúria vem a ira. E vai levar você à perda total da inteligência, memória, e você vai cair num buraco preto. Não vale a pena se deixar dominar pela ira. Ele tem que dar um passo para trás. Agora, o controle da ira a ira é mais sutil. A ira é muito sutil. Internamente, ela é muito sutil. Então, ela também exige um tratamento com uma virtude mais sutil. A virtude que vence a ira é o perdão. E o perdão é muito sutil. Não é só pedir perdão, é perdoar internamente. Ele tem que ser trabalhado internamente. Então, se você é ofendido e tudo mais, e está no seu nível pessoal, você vai ter que encarar, tolerar, discutir, conversar, mas vai ter que perdoar, para você se livrar disso em algum momento. Agora, como é que a gente tem direito a extravasar? Você vai ver isso no próprio Bhagavad Gita, Prabhupada dizendo que se a pessoa pode tolerar ofensas a si mesmo, mas ela não pode tolerar a ofensa a Krishna e a seus devotos. Então aí você pode tomar uma atitude, não bater, não sair, eu acho que você é bem forte aí, se você bater numa pessoa, eu tenho pena dessa pessoa desde agora. Então, não é isso. Mas a gente não deve tolerar ofensas a Krishna e os Vaishnavas. Aí a gente vai ter que tomar providências, e isso está no campo ainda da ira. Vai ter que tomar providências para esclarecer, para resolver, para remover, para exigir que a pessoa se retrate, que peça perdão, seja lá o que for. É isso aí. Não aconselho extravasamento, tá? Não aconselho. Fica calmo. Tudo bem? Obrigado. Não tem perguntas de fora, né? Deixa eu só confirmar. Não, por
Então tá, gente. Muito obrigado a todos nós da Srila Prabhupada.